Olá, seja bem-vindo ao Instituto Federal Campus Novo Hamburgo. Esta é a videoaula número 2 do módulo de instrumentos de medida utilizados no reparo de eletrodoméstico, do curso Reparador de Eletrodoméstico. Mas atenção, esta videoaula não substitui a apostila. Leia a apostila na íntegra, faça os exercícios nela propostos e tire suas dúvidas com os professores no fórum. Agora chegou a hora de abordarmos o tópico principais instrumentos de medida utilizados no reparo de eletrodoméstico. E nesta videoaula abordaremos o tema de como medir a tensão elétrica e como medir a corrente elétrica. O profissional reparador de eletrodoméstico poderá realizar diversas manutenções durante sua vida. Para realizar essas manutenções, ele poderá utilizar o instrumento de medida para realizar um diagnóstico nas placas PCI, como também na alimentação de outros equipamentos, como os motores, liquidificadores, máquina de lavar e entre outros equipamentos. Nesta aula, iremos abordar a utilização do voltímetro para identificar se tem tensão elétrica naquele componente ou naquela tomada, como também a corrente elétrica. Voltímetro. O voltímetro é uma das funções do multímetro e pode medir tensões alternadas e tensões contínuas. Exemplificando, é através do voltímetro que podemos medir a tensão elétrica presente nas tomadas e nas baterias. Para medir a tensão, é necessário que o componente eletrônico esteja energizado. Então, o multímetro, por padrão, ele tem a tensão contínua e também a tensão alternada. Para utilizar esse instrumento, devemos configurar o multímetro através da chave seletora e conectar os cabos de acordo com os terminais do multímetro. Para medir a tensão elétrica, deve-se colocar as pontas de prova do voltímetro em paralelo com o meu componente elétrico. É importante ressaltar que esse procedimento é o mesmo tanto para a medição de tensão alternada como de tensão contínua. Como se trata de uma prática, elaboramos uma prática diretamente do campus tecnológico do IFSU em Novo Hamburgo. Neste vídeo, iremos abordar o procedimento de medir uma tensão contínua. Bom, aqui temos uma protoboard, ela é utilizada para a prototipação de circuitos. Aqui temos um LED azul, e aqui temos um resistor. O LED está em série com o resistor, e aqui temos o negativo e o positivo dessa fonte de bancada. Uma fonte linear, ajustável, que aqui a gente pode ajustar o nível de tensão. Observe que o LED vai diminuindo o brilho até apagar. Aqui eu vou aumentando até 5 volts. Bom, para medir a tensão, basta utilizar o multímetro, configurar ele na tensão contínua com a escala de 20 volts. Então irei vou medir a tensão do LED. Para isso, as ponteiras de prova têm que estar em paralelo com o LED, sempre respeitando a ponteira preta no negativo
e a ponteira vermelha no positivo. Deu 2,91 volts. Professor, e se eu inverter? Vou inverter as ponteiras, surge um sinal negativo ali no visor, menos 2,91, pois as ponteiras estão com sentido contrário, ok? Tensão da fonte, 5 volts, ok? Conforme. Perfeito. Assim que faz uma medição de tensão contínua. Assim como a tensão contínua, podemos medir as tensões alternadas. E esta prática mostra a medição da tensão alternada numa lâmpada fluorescente, como também na tomada elétrica. Prática sobre a medição de tensão elétrica alternada. Bom, nessa prática a gente vai medir a tensão dessa lâmpada fluorescente. Ó, está acesa, agora apagada. Temos o interruptor. Ok, então temos aqui nosso multímetro, né? Ele tem um instrumento que se chama voltímetro. E ele tem tensão contínua e tensão alternada. Então, como a gente está trabalhando com tensão alternada, a gente precisa configurar ele em tensão alternada. Vamos colocar 750, pois estamos trabalhando com uma tensão de 220. Power, ligamos. Temos as ponteiras de prova. Vamos conectar em seus terminais. Bom, como eu estou medindo tensão, o V refere-se à tensão. Vou conectar. E o comum, esse preto, sempre aqui no comum. Vou colocar o meu multímetro em paralelo com a tensão da lâmpada. Ou seja, está minha lâmpada, vou colocar o preto aqui no neutro e este aqui no fase. Ok? Deu em torno de 209 volts. Aqui está a prática de medir a tensão elétrica numa lâmpada. Ou seja, posso também medir em tomadas, que é uma tomada, posso medir também, tá? Em torno de 208 volts. Amperímetro. Assim como o voltímetro, o amperímetro é utilizado para medir correntes elétricas. Aqui está a chave seletora para configurar ele no modo de corrente alternada ou corrente contínua, e note que tem dois terminais. O terminal aqui a mais à esquerda é para correntes no máximo 20 A e este terminal são para correntes na ordem de mA. Para medir a corrente elétrica, deve-se colocar as pontas de prova do amperímetro em série com o componente elétrico. É importante ressaltar que é o mesmo procedimento tanto para a corrente contínua quanto para a corrente alternada. Nesta figura, mostramos a inserção do instrumento amperímetro no circuito elétrico. Aqui temos a nossa fonte de alimentação, pode ser uma tomada elétrica. Aqui temos a fase, aqui um interruptor, logo depois é o retorno de fase, né, que é a fase interrompida. E o retorno de fase está acoplado no terminal do amperímetro. O outro terminal do amperímetro, ele é conectado no terminal da lâmpada e o outro terminal da lâmpada conectado no neutro para fechar o circuito. Observando esse diagrama,
podemos realizar uma conexão no laboratório. Importante, vocês devem conhecer diagramas elétricos e poder aplicar ele. Então aqui está o circuito, temos a lâmpada, temos aqui a fase da fonte, temos o retorno de fase. Esse retorno de fase é conectado aqui, ó, no multímetro. E temos o comum do multímetro, ele vai ser conectado aqui no terminal da lâmpada, e o outro terminal da lâmpada é conectado no neutro, bem como na figura anterior. Realizamos um vídeo prático que mostra as conexões do circuito para eu coletar a corrente alternada do mesmo. Utilizando o multímetro para medir corrente alternada. Nessa prática, iremos medir a corrente consumida por essa lâmpada fluorescente. Bom, aqui está o multímetro digital. Para isso, vamos utilizar a escala de 20 A, pois não sabemos a corrente que a lâmpada consome. Então a gente utiliza a escala maior. Lembrando que o terminal, cada terminal tem suas respectivas grandezas, né? O de 20 A é este aqui, tá bom? Muito importante a utilização de óculos de proteção para fazer essa medição. Bom, vou desligar a lâmpada. Então, meu circuito, né, foi desligado, desengenizado. Então, eu vou colocar a meu multímetro em série com a minha lâmpada. Vou colocar meu retorno em 20 A e o meu comum eu coloco no terminal da lâmpada. Ok? E vou ligar. Bom, o que mostra o display é 0,06, significa em torno de 60 mil. Para ter uma melhor precisão, vamos ter que utilizar a escala de mA. Para isso, desativemos o circuito da lâmpada. Colocaremos agora o terminal de 20 A em mA e temos que configurar aqui com a chave seletora. E vamos ligar. E o multímetro mediu em torno de 85,6 mA. Note que tem um botão de hold. Ó, se eu apertar o botão de hold, fica estabilizado. Posso desligar meu circuito e mantenho o mesmo valor, tá? Posso medir num quadro e transportar esse multímetro com o último valor medido para uma outra área para fazer anotações. Ok? Essa foi a prática de medir corrente alternada. Em instalações elétricas, o amperímetro, que utiliza pontas de prova, não é muito prático. Como solução, existe um multímetro disponível no mercado que se chama multímetro alicate, semelhante ao multímetro digital, porém possui uma garra que serve para medir correntes alternadas. Para utilizar o multímetro alicate na função de amperímetro, deve-se colocar o condutor entre as garras do instrumento. Vamos conforme mostra esta figura. Vamos acompanhar na prática. Outro multímetro disponível no mercado é o multímetro alicate. Note que ele possui esse formato, né? E esse formato é uma garra. Ele tem a seguinte funcionalidade: eu vou passar o meu condutor aqui no centro, por isso que ele abre. Então eu tenho um condutor, eu tenho que abraçar ele e fechar, tá? Mas ele tem o seguinte padrão, ele é parecido com o outro. Tem a chave seletora, tem as suas grandezas de medida, né, e suas escalas. Então aqui eu consigo medir a corrente elétrica alternada de 0 a 400 A. Aqui eu tenho o ohmímetro, né, para medir resistência elétrica.
também consigo medir a curva de diodo, né? A curva de joelho do diodo, tensão elétrica contínua e tensão elétrica alternada. Este vídeo foi elaborado no IFSU com o intuito de mostrar para vocês a instrumentação, o procedimento, né, que se realiza ao medir a corrente elétrica contínua. Perfeito. Assim, de tensão contínua. Para a corrente, temos que abrir o circuito, e colocar o nosso multímetro em série com o resistor e o LED. Então, a corrente que passa no circuito elétrico, ela tem que passar pelo multímetro para o multímetro quantificá-la. Aqui. Dois condutores. Eu vou utilizar garras jacarés. Essas aqui. Só irei utilizar um e o outro. Temos que colocar em corrente contínua na ordem de 200 mV. Como estou trabalhando com LED, o LED consome uma corrente bastante pequena, ok? E vou colocar aqui. E aqui, cuidado para não gerar curto. Esses são alguns problemas encontrados. Coloquei esse vídeo intencionalmente, pois quando se trata de corrente, né, se tiver algum mau contato durante o meu circuito, ele não vai medir corrente. A gente pode perceber isso pelo brilho do LED. No caso, não tem nenhum brilho, não tem nenhuma corrente passando, o LED está apagado, conforme mostra o visor lá do multímetro. Muito cuidado, o LED tem que acender. Deu em torno de 5, alternando, justamente por causa desses contatos aqui, do fio que eu rompi, tá? 5,4 mA. Tem um jeito mais fácil, tá? Quem já domina vai colocar um terminal do LED e o outro no terminal do resistor. E aqui temos uma medida mais aproximada da realidade, mais estável. 6,48 mA. Perfeito. Agora estabilizou quando eu retirei os condutores. Aqueles condutores estavam gerando mau contato, estava dando uma oscilação de corrente. Então eu retirei eles e coloquei diretamente nos terminais, de forma com que o amperímetro ficasse em série com o meu circuito elétrico. Uma mensagem para o final, para os futuros reparadores de eletrodoméstico: você precisa conhecer os riscos da eletricidade, você precisa conhecer os métodos de controle desses riscos. Siga integralmente os conceitos e normas repassados nos módulos desse curso. Preserve sua vida e a vida dos seus clientes. Pronto!
Agora você já sabe medir tensão contínua e tensão alternada, como também corrente contínua e corrente alternada. Faça os exercícios da apostila, tire suas dúvidas no fórum e, quando se sentir seguro, realize a avaliação. Bons estudos!